Bom, pessoal, aqui a gente vai iniciar mais uma aula. Essa aula é de interpolação. E a gente tem uma tabela aqui com 3 pontos, né? xi, f de xi. Aqui eu tenho x0, f de x0, x1, f de x1 e x2, f de x2. Que ela representa uma função conhecida em um conjunto finito e discreto de pontos no intervalo AB. A gente vai supor isso, né? Várias funções são conhecidas e tem várias funções são conhecidas, né, e tem essa característica. Então, às vezes a gente tem necessidade de trabalhar com a função. Só que nem sempre a gente dispõe da função analítica, a gente conhece alguns pontos dessa função, né? Então o que a gente faz? A gente tenta encontrá-la, né, fazendo uma aproximação da função a partir dos pontos, né? A gente faz uma interpolação. Então, por exemplo, como é que a gente, nesse caso aqui, né, a gente teria que fazer uma interpolação quadrática? Já vou comentar por quê. Como é que a gente vai determinar aqui um f de x barra, né, sendo que esse x barra está entre x0 e x2? A ideia da interpolação, é por isso que chama interpolar, né, é a gente pegar os dois extremos que a gente tem, por exemplo, aqui na tabela, né, no caso nosso, os x tem extremo x0 e x2. E aí, o que acontece? A gente vai tentar fazer tentar encontrar uma função através da interpolação, de modo que quando eu precisar de valores entre x0 e x2, eu posso calcular através dessa função, né? Mas de forma geral, o que acontece, né? Quando a gente quer interpolar quando a gente quer fazer uma interpolação, né, a gente precisa ver quantos pontos a gente tem disponíveis. Se eu tiver 2 pontos, eu vou poder fazer uma interpolação linear. Se eu tiver 3 pontos, a gente vai fazer uma interpolação quadrática, né? E aí eu vou ter aqui uma função quadrática, um polinômio de grau 2, né? Se eu estiver trabalhando com interpolação, a gente fala mais em polinômio, né? Mas a gente pode usar para prever valores de uma função também. A gente pode pensar por esse lado. Se eu tivesse 3 pontos, né? Num, eu esqueci o que foi que eu falei aqui, pessoal. Tá? Fui falar dos polinômios, mas enfim. É o seguinte, ó, se eu tenho 2 pontos, eu vou poder fazer uma interpolação linear, né? Se eu tiver 3 pontos, eu vou poder fazer uma interpolação quadrática aqui, ó. Se eu tivesse 4 pontos, eu faria uma interpolação cúbica. O polinômio que ia representar a interpolação seria cúbico, né? Então, só para a gente ver o exemplo, né? Por exemplo, aqui eu falei que a gente tem o x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. Como é que eu vou construir essa interpolação? Bom, se eu tiver 3 pontos, o meu polinômio tem grau 2, como eu tinha falado. Se eu tiver 4 pontos, o polinômio vai ter grau 3. 5 pontos, o polinômio tem grau 4. Então, o que vai acontecer? Ó? Como aqui a gente tem 3 pontos, então o polinômio interpolador ele vai ser de grau 2. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar os 3 pontos e substituir no polinômio. Ó. Quem é o p de x0? É A2, no lugar de x vai entrar o x0, né? A2x0 ao quadrado mais A1x0 ao quadrado mais A0. Né? Depois, isso aí é um y0, que é o f de x0, né? A gente já sabe quanto que dá o valor dele, porque o ponto é x0 e y0. Quando o x1, quando a gente tiver no x1, né, a imagem dele é y1, então p de x1 é igual a y1. Substituindo o x1 aqui na lei do polinômio, a gente vai ter a ao quadrado x1 ao quadrado mais a1 x1 mais a0, né, que é igual ao y1, que é o valor numérico do polinômio, né, quando eu substituo o x por x1. A imagem, pensando em função, é y1, né?
E aqui o valor numérico do polinômio é o y1, né? E também posso trabalhar com P de x2, né? Porque eu tenho o x2 e o y2. P de x2 é o y2, né? E substituindo x por x2, a gente vai ter a2x2 ao quadrado, a1x2 mais a0, né? Que é a forma do polinômio. E com esses três aqui, ó, pessoal, a gente vai ter um sisteminha. Então, resolvendo o sistema, quem é que eu vou encontrar? O sistema, o x0, x1 e x2 são conhecidos. Cuidado para vocês não tentarem fazer o sistema em função deles, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com x, y e z no sistema, mas aqui as incógnitas nós, né, que vão fazer o papel de x, y, z, na verdade, são a2, a1 e a0. Por quê? Porque eu descobri na a2, a1 e a0, eu tenho polinômio. E aí qualquer valor de x que eu quiser pegar entre x0 e y0, ou entre x0 e x2, eu posso pegar para substituir aqui e prever qual é o resultado, né? Vamos fazer um exemplo prático disso aí, tá bom, pessoal? Para ficar mais claro.